Amém? E eu queria nessa hora, antes de nós orarmos, eu quero deixar uma palavra de reflexão aqui para todos nós nessa noite. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia ou você acompanhasse a leitura que eu vou fazer agora aqui. Está no livro do profeta Oséias, no capítulo 11. Oséias, capítulo 11, o verso 1 ao verso 4. E depois eu vou ler Isaías, capítulo 1, verso 2 e verso 3. Então vou ler primeiro Oséias, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4. E em seguida eu lerei Isaías, capítulo 1, do verso 2 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor em Oséias, capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomando-o pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas. E lhes dei mantimento. Em outras traduções diz, e me inclinei para alimentá-los. Isaías capítulo 1, verso 2 e 3. Diz assim, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Amém? Só até aí. Amado, essa mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia está falando de um Deus que é Pai. E eu coloquei um tema para essa mensagem dizendo o seguinte, honrando o Pai. Deus, quando na eternidade, né, no seu coração, ele desejou formar um povo para si. Vocês conhecem essa história. Deus chamou Abraão e Deus falou para Abraão que ele saísse da sua terra, da sua parentela e que ele fosse para um lugar onde Deus ainda iria revelar a ele e queria fazer dele uma grande nação, né? E que através dele as famílias da terra seriam abençoadas. Nós sabemos da história de Abraão, sua esposa Sara era estéril, não podia ter filhos, e Deus fez uma promessa a Abraão de gerar dele um filho e dar a ele uma descendência. E assim Deus fez, assim Deus cumpriu com a promessa. Deu a ele Isaac. E de Isaac veio Jacó, e daí seus filhos. E num momento de fome na terra, a família de Jacó juntamente com sua família, né? Nós conhecemos a história de José. Através de José, Jacó com sua família foi parar no Egito. E diz a palavra de Deus que quando eles chegaram ao Egito, os anos foram se passando e a família de Jacó foi crescendo. Foi crescendo, foi se multiplicando, até se tornar um povo numeroso no Egito. E diz a palavra que naquele tempo se levantou o faraó, que não conhecia, né, José, começou a escravizar o povo, e o povo passou grandes apertos no Egito. O povo se tornou escravo no Egito. E quanto mais eles cresciam e se multiplicavam, mais era a preocupação de Faraó, né, em que eles pudessem se rebelar contra o Egito, porque já era uma grande multidão. E nós conhecemos a história, Deus levanta Moisés e tira o povo de Israel, né,
do Egito, tira o seu povo ali do Egito e os leva para o deserto. E com grandes sinais e maravilhas que Deus faz, Deus retira o povo de Israel do Egito. E Deus ali então começa a trazer a sua lei e a trazer direções para o povo do que Deus queria de Israel, como agora como nação, não apenas como um clã, como uma família pequena, não mais como um aglomerado de pessoas, não mais como uma multidão, mas como uma grande nação, a quem Deus aqui, né, carinhosamente chama de menino. Tremendo, né? Deus chama Israel, quando Israel era menino, olha só como é que Deus trata conosco. Quando Israel era menino, eu o amei. Eu fiquei lembrando, né, e pensando no prazer da paternidade. Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem disso. Quando a criança já começa a ser gerada no ventre da mãe, e depois quando nasce, a alegria, o prazer que traz aquela criança para aquela família, para aquela casa, e a criança é paparicada, e todo mundo diz, que bonitinho, que bonitinho, às vezes nem é, né? Mas que bonitinho, é paparicada, todo mundo quer pegar no colo, quer tirar foto, é uma gracinha, E a criança há todo um preparativo para receber aquela criança, o quarto é decorado, tudo bonitinho, com bichinhos, traz alegria, traz um novo tempo para aquela família, geralmente traz harmonia, a criança dentro da casa, traz paz, traz alegria, então traz prazer, o pai fica feliz, a mãe fica feliz, isso é o natural, da família, que zela pelos filhos, que ama os filhos. Então, todo esse sentimento, no coração que a gente traz. E Deus chama Israel de menino. Amou Israel. Deus tinha planos com Israel. Quando a gente vê aquela criança, a gente tem planos para aquela criança. Geralmente vai ser que nem o pai, vai ser que nem a mãe. Já começa a imaginar aquela criança estudando, já começa a imaginar aquela criança indo com a roupinha para a escola, A mãe uma menina começa a imaginar aquela garotinha já com vestidinho, e a gente começa a fazer planos com aquela criança. Deus fez planos com Israel, Deus fez planos para o seu povo, E a gente geralmente, como pai, como mãe, a gente, quando imagina o que a gente deseja para os nossos filhos, a gente investe nos nossos filhos. A gente tenta dar o melhor para eles. Muitos pensam, que porque não tiveram determinadas coisas, querem que os seus filhos as tenham. E às vezes a gente acaba pecando nisso. A gente quer dar tudo para os nossos filhos que nós não tivemos. E a gente sabe que não é dessa maneira, Tudo tem que ser com equilíbrio, e tudo também a gente tem que entender que eles precisam conquistar as coisas, eles precisam se esforçar, eles precisam também merecer as coisas, e as coisas não podem ser também de mão beijada. Então, mas o pai, a mãe investe, investe desde quando nasce, investe na roupinha, investe, cuidando, dando banho, depois, mais tarde, colocando no jardim de infância, colocando numa escola particular, sempre procurando dar o melhor, dar melhor estudo, dar uma melhor orientação, melhor oportunidade para os seus filhos, que muitos de nós não tivemos no passado. Então, há um investimento, pai. Deus fez a mesma coisa com o seu povo, investiu no povo, cuidou do povo. E o pai e a mãe, no início, quando a criança nasce, existe uma série de dificuldades que também
né, surgem. A criança fica doentinha, tem que ir para o médico, né, tem que levar para o pediatra, é noite acordado, né, dando remédio, tirando temperatura, né, noite sem dormir, ninando criança, criança que tosse, né? Então, existem também as dificuldades para se cuidar de uma criança. Deus também teve muita dificuldade com o povo de Israel, muita dificuldade. Aquele povo que Deus, né, que estava lá no Egito, clamando a Deus uma intervenção para tirar eles daquele sofrimento, daquela dor. Deus vai, envia Moisés e tira o povo com sinais, com maravilhas, né, trazendo juízo sobre os deuses do Egito. O povo viu coisas que eles nunca imaginavam, nunca tinham visto, jamais passou pela mente deles. Eles viram coisas grandiosas, Deus realizando. E lá depois, no deserto, a mesma coisa. Deus mandou maná, Deus mandou codornizes, Deus mandou água brotar da rocha, Deus cuidou no sol, Deus cuidou na chuva, Deus cuidou todo o tempo, as roupas não se envelheceram. Então, né, mas Deus ainda assim teve muita dificuldade com o povo. Um povo que se mostrou ingrato. Um povo que, assim que saiu do Egito, quis voltar para o Egito. A Bíblia fala que nos seus corações voltaram ao Egito. Começaram a murmurar. Um povo ingrato. Quantas vezes o povo desobediente, o povo que no decorrer do caminhar do deserto, desobedeceu por diversas vezes, murmurou contra Deus diversas vezes, murmurou contra os seus líderes diversas vezes, a ponto de Deus querer acabar com todo mundo e fazer um novo povo de Moisés. E muitos de nós tratamos Deus assim. Ele com todo amor, com que nos amou, com todo carinho. A Bíblia fala, né, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Olha, o cuidado de Deus que Ele tem conosco. Então, nos chama de filhos, né, de seus meninos, de suas meninas. Assim que Deus nos vê, alguém que precisa do cuidado dele. Ele fala aqui no texto que eu ensinei a Efraim a andar. Efraim aqui é o próprio Israel. Deus ensinou Israel a andar. Deus tomou ele pelos seus braços. Olha, que nem pega uma criança no braço, no colo. Deus ensinou, Deus tomou pelos seus braços. E diz mais aqui que inclinei para alimentá-los. Como a mãe, né, que vai amamentar o seu filho, que se inclina para amamentar o filho. Deus aqui se inclinou, né, da sua posição de grandeza, né, e veio e, como assim, toma aqui o pão, meu filho, toma aqui a água, toma aqui aquilo que você precisa. Deus fez isso com Israel no deserto. Deus faz isso conosco constantemente. Nos adotou como filhos, nos amou, nos tirou da escravidão, rompeu as cadeias que nos prendiam no Egito. O Egito aqui simboliza o mundo. Deus nos tirou desse mundo, do sistema mundano. Nós não saímos aqui desse mundo ainda da terra. Um dia nós sairemos daqui. Mas Ele nos tirou do sistema mundano. Esse sistema do mundo não pode nos dominar mais. Amém? Mas tem muita gente ainda que está na igreja, que está em Cristo, que está correndo o curso desse mundo, está seguindo o curso desse mundo. Não é mais o mundo, amado, que te influencia. Não é mais o mundo que determina para você o que você deve fazer, o que não deve fazer, em quem você deve crer ou não crer. Hoje você faz parte da família de Deus. Deus te chama de filho amado. Deus te chama de filha amada. Você é a menina de Deus. Você é o menino de Deus. Que nem o pai e a mãe, né, nos chama de menino. As crianças, não é assim? O cara é marmanjão. As crianças. Eu chamo os meus filhos assim, as crianças.
Já tudo barbado, casado, com filho, e as crianças. Deus nos vê assim, como seus meninos, como as suas meninas, como alguém que precisa, né, segurar na mão e cuidar ainda. Muitos ainda são assim diante de Deus, espiritualmente falando. Nós precisamos crescer, amadurecer. Mas muitos ainda são meninos no conhecimento. Não conhecem Deus na profundidade. Muitos são meninos ainda nos sentimentos. Facilmente se ferem, se machucam. Ninguém pode falar nada com ele, que se dói. Está na igreja, o pastor não dá paz do Senhor, o irmão não viu, passou por ele e não viu, e já fica de bico. São meninos nos sentimentos, são meninos nas emoções, são meninos no relacionamento, não conseguem se relacionar com as pessoas, brigam, né? Se chateiam, ficam sem falar, acredite se quiser, ficam sem falar. Né? Ministram a Deus na mesma igreja e às vezes estão sem falar, tomam a Santa Ceia e estão sem falar com seus irmãos. Então, Deus está falando nesta noite que Ele nos ama, Ele nos amou e nos tirou lá do Egito, nos tirou da mão do faraó, rompeu com as cadeias que nos escravizavam, para que agora a gente pudesse andar com Ele, aprender com Ele. Ele falou aqui, ensinei a Efraim, a Israel a andar. Deus tem nos ensinado a andar na sua presença. Mas quantos verdadeiramente estão andando no caminho de Deus? Eu falei ainda há pouco aqui, você não pode ficar à margem do caminho, na beira do caminho, você tem que andar no caminho. E existe uma maneira correta de andar no caminho, não é do teu jeito. É do jeito de Deus. Tá certo? Então, ele tem dado mantimento, ele tem suprido as nossas necessidades, ele tem nos dado o alimento, seja ele físico ou seja ele espiritual. Deus tem nos dado do pão espiritual, do pão dos céus. Deus tem nos dado a sua palavra. E nós precisamos seguir. E ele reclama aqui em Isaías que Deus criou seus filhos e engrandeceu eles. Honrou. Investiu neles e honrou eles. Por quê? Tirou do Egito, tirou do deserto e colocou em Canaã, conforme Deus havia prometido. Deus abençoou o seu povo. Deus engrandeceu o seu povo diante dos olhares das nações da terra. Mas o que a Bíblia diz? O que Deus reclama do seu povo? Mas eles se rebelaram contra mim. Não é assim que acontece muitas vezes? Você que é pai, você que é mãe. Você talvez já tenha se sentido assim. Você pai, você mãe. Você cuidou do seu filho quando é pequenininho. A mãe que gerou passou mal, né? Náuseas, né? Quantas coisas a mãe passa quando está com a criança no seu ventre, ali, né, 9 meses, mesmo depois de nascido, né, as dificuldades, como eu falei aqui ainda há pouco, noite sem dormir, às vezes deixa de comer alguma coisa para dar para o seu filho, faz os investimentos, ajuda, ensina a escrever, ensina a ler, paga o melhor colégio, leva para a escola, né, traz da escola, acorda cedo, vai dormir tarde, preocupado com o filho, investe no ouvido do filho, cuida do filho, ama o filho, ajuda o filho. E depois de tudo isso, o filho ainda é ingrato, não sabe corresponder a todo o amor, a todo o cuidado que o pai e a mãe deu para ele. É desobediente e o pior, é rebelde. Né? A rebeldia é o último estágio da desobediência. Tudo começa com a ingratidão, porque não reconhece o que o pai e a mãe fez por ele. E nós agimos assim com Deus. Deus tem nos abençoado, nos agraciado. Quantos têm sido ingratos para com Deus? Tem dado a Deus, às vezes, o resto do seu tempo, o resto do seu dia, o resto do seu dinheiro, o resto das suas forças. Tem dado para Deus o resto. Não dá para Deus o melhor, mas queremos o melhor de Deus, não é?
Cantamos, o melhor de Deus está o quê? É isso aí mesmo, por vir. Esperamos sempre de Deus o melhor. E Deus? Deus espera também de nós o melhor. Mas às vezes damos o melhor para Deus? E não somente isso, não reconhecemos tudo que Deus já fez e faz por nós. Somos capazes de murmurar, porque Ele não nos deu algo, porque Ele não fez algo, que Ele não respondeu aquilo que a gente queria. Aí nós murmuramos, ficamos entristecidos com Deus, fazemos biquinho para Deus, falando que nem vamos falar com Ele. Ah, não vou mais à igreja, não vou mais orar mais. Olha só, talvez você esteja aqui nesta live e você tenha sido ferido dentro da igreja. Um irmão feriu você por uma palavra, um pastor feriu você, um obreiro, um líder feriu você. E eu te pergunto, o que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? O que Deus te fez? Qual foi o mal que Deus te fez? Ele te amou, há algum mal nisso? Ele cuidou de você, existe algum mal nisso? Ele te libertou, existe algum mal nisso? Ele te alimentou, ele te ensinou, existe algum mal nisso? Quem fez foi o homem, não foi Deus. Deus ainda assim se importa contigo e cuida da tua ferida para te sarar. Porque você é filho dele, você é filha dele. Mas acabamos nos rebelando contra Deus. E Deus está aqui nessa noite, nos chamando, volta, filho meu, volta para o meu convívio, volta a se assentar comigo à mesa, como nós cantamos aqui, volta para a minha comunhão, volta para a minha presença. Porque o que nós temos a perder na presença do Pai? Vocês lembram do filho pródigo? O pai correu para ele. Quando o pai avistou o filho pródigo, voltando, o pai foi de encontro a ele. O pai o abraçou, o pai o beijou. O pai mudou a sua roupa, o pai deu a sandália nova, o pai botou o anel de novo, o pai fez uma festa. Volta hoje para o Pai, volta hoje para a presença do Pai, volta hoje para a comunhão do Pai, volta para o colo do Pai, para os braços do Pai, de onde você nunca deveria ter saído. Se você que está assistindo essa live, você está longe do Pai. Mas se você hoje não está longe do Pai, então honre o Pai, dê valor ao teu Pai. Como a Bíblia fala, honra o teu pai e tua mãe. Eu digo para você nesta noite, honra o seu Pai, o Pai das luzes. Honre esse Pai que nos amou, sempre nos amará, que fez tudo e faz tudo e fará tudo por nós. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Honra o teu Pai. Como, pastor? Obedecendo a Ele, sendo grato, servindo, amando, adorando, dando a sua vida, os seus dias a Deus. Faça isso. E você será feliz se você está buscando a felicidade. Não tem outro lugar, não tem outra maneira de ser feliz a não ser na presença do Pai.